Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queria primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu não sou um pregador, todos sabem, mas Deus me escolheu e aqui eu estou para fazer aquilo que Ele quer, não o que eu quero. Agradeço também ao pastor Diego aqui que não está, mas agradeço a ele por essa rica oportunidade. Agradeço à missionária Érica, ao evangelista Kiyoshi, ao presbítero Marcelo, que tem me dado forças para estar aqui na frente, falando aquilo que Deus quer para a minha vida, que primeiro Deus colocou no meu coração para falar para a igreja nessa noite. A palavra que eu quero trazer para a igreja nessa noite, que Deus colocou no meu coração, está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2 apenas. O livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia. É um livro que tem falado muito ao meu coração no decorrer dessa semana. Um livro que fala de uma família judaica, que aqui eu vou os apresentar daqui a pouco. Amém, igreja? Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Ebimeleque, e sua esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Amém? A igreja pode sentar. Essa família que vou apresentar é uma família composta por 4 elementos, sendo ela Ebimeleque, o pai, Noemi, a mãe, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. A tradução de Ebimeleque é Deus é rei, Noemi, agradável e justa. Uma família que tinha tudo para dar certo, uma família que tinha tudo para ser felizes, tinha tudo para viver uma vida santa, uma vida de motivação, tinha tudo para viver plenos em todas as áreas de sua existência. Como nós temos lido, eram judeus. Sendo judeus, era uma família eleita, habitava numa terra santa e ainda servia ao único Deus Todo-Poderoso. Este povo tinha um guia a mais. A família que vos vou apresentar era um pouquinho diferente dos demais povos, porque eles habitavam numa terra chamada Belém, que traduzida fica Casa do Pão. Em outras variações, podemos dizer, sendo casa do pão, pode ser também casa que alimenta, casa que supre, casa que revigora, casa que dá graça, casa que dá vida. Amadas, uma coisa eu tenho pensado muito: sendo Belém casa do pão, pode faltar alimento? Mas cheguei a uma conclusão de que é impossível faltar o pão. Isso me traz, amados, lembrar de uma situação em que eu passei, em que se eu não estivesse firmado na rocha, se eu não estivesse firmado nesse Deus Todo-Poderoso, devido à dificuldade, devido à circunstância, a gente teria, vamos dizer, até desviado do Evangelho de Deus. Porque sendo Belém a casa do pão, é impossível faltar o alimento. E certa vez, no início desse ano, como não sei se todos sabem, eu estou com uma lesão na coluna e fui afastado do trabalho. Devido a esse afastamento, eu fiquei quase 3 meses sem receber salário. A minha esposa não estava trabalhando, só eu trabalhava. E como a gente fica sem salário, a gente também fica sem o alimento. Mas quando a gente está na Belém de Deus, está na casa de Deus, é impossível faltar o alimento. Amém, igreja? E certa vez eu olhei para minha geladeira. A geladeira só tinha água.
Mas graças a Deus, Deus é o Deus de provisão. Aquele dia, eu clamei a Deus, orei a Deus e pedi: Deus, eu estou na tua casa, sou teu servo, habito em Belém, na casa do pão. Deus, como pode estar faltando alimento na minha casa? Deus, me dá nessa noite um sinal de que o Senhor é comigo. Deus, faça algo diferente nessa noite, nessa tarde, que era tarde, a hora que eu estava orando. E Deus não deixa o justo mendigar o pão. Amados, naquela mesma noite, uma pessoa que nem evangélica era, foi algumas vezes na igreja, era um amigo meu, conhecido, bate a minha porta, eu até me assustei. Ele me chega com 4 sacolas cheias. A minha geladeira encheu novamente. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Glória a Deus. Deus não deixa mendigar o pão se você está na Belém de Deus, se você está na casa de Deus. E essa família era uma família que fazia parte do projeto de Deus na terra. Habitavam em Belém, eram judeus e adoravam o único Deus. Dava até para ter inveja dessa família. Não bastasse isso no mundo antigo, um mundo materialista e um mundo machista, essa família tinha uma bênção dupla. O desejo de todo pai hebraico, de todo pai judeu, era ter um filho homem. Não era isso o caso deles, eles tinham 2 filhos homens. Ele podia, o pai judeu, bater no peito e dizer: eu fui abençoado duplamente. A mãe poderia olhar para o seu marido e fazer todos os dias uma comida santa, uma comida saborosa para o seu marido, porque ela poderia dizer: eu enchi a vida de meu marido com plenitude e dei a ele 2 varões, a qual conseguia a descendência dele na terra. O povo judeu naquela época era um povo machista, que você olhar no Velho Testamento, uma mulher tinha uma condição de gerar ou não gerar filhos. Se ela gerasse um filho homem, ela tinha um valor. Se ela gerasse um filho, uma filha mulher, ela tinha outro valor. Muitas das vezes era até separada, repudiada. Aleluia, Jesus. E é assim que a Bíblia no Antigo Testamento nos ensina. Aleluia, Jesus. E quando nascia uma filha mulher, quando nascia um filho homem, a mulher ficava separada do seu marido, impura por 7 dias. Mas quando gerava uma filha mulher, ela ficava separada do seu marido 40 dias. Segundo a teologia, nesse período de 40 dias, o marido ia todo dia no templo. Aleluia, Jesus. Pedir perdão a Deus pelo pecado que ele havia ter cometido de ter gerado uma filha mulher. Até nos dias de hoje, os judeus ortodoxos, quando vai fazer essa oração no Muro das Lamentações, ele começa a sua oração fazendo assim: obrigado, Deus, por eu ter nascido homem. Mas nessa família não era o caso. Eles tinham 2 filhos homens, eram abençoados duplamente. Habitavam numa terra santa, habitavam na terra da provisão. Mas a Bíblia nos fala que naquele tempo houve fome. Em outras Bíblias está rumores de fome. Aí, meus queridos, eu fico pensando, Elimeleque era um judeu, conhecia o cânon sagrado e conhecia as tradições de sua família. Ele sabia o Deus de seus pais, que era o Deus da provisão. Sabia ele a história de seu povo, que estava no meio do deserto e com fome, e Deus fez chover o maná do céu. E quando esse povo se enjoa daquele maná de Deus, eles oram de novo e Deus derrama carne sobre a mesa deles. Aleluia. Ele sabia da existência de Jeová Jireh.
Ele sabia que quando um judeu dobrava os seus joelhos, movia o coração de Deus. Aleluia, Senhor. Mas a Bíblia fala que houve fome na terra. E Elimeleque, como servo de Deus, gabaritado, como judeu, ele deveria ter tido paciência, deveria ter buscado algo com Deus, deveria ter buscado aquilo que ele queria naquele momento, buscar na casa de Deus, mas não foi isso que ele fez. Elimeleque fez totalmente ao contrário. Sem questionar a ânsia da sua esposa e de seus filhos, ele pega a sua família e sai para uma cidade chamada Moabe. Moabe quer dizer cidade do pecado. Todos se lembram da geração de Moabe. No livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 30 em diante, fala sobre como surgiu essa cidade de Moabe. Quando Deus fala a Ló que iria destruir Sodoma e Gomorra, que era para ele pegar a sua família e sair daquela cidade que Deus ia destruir, e falou para Ló: Ló, pega a sua família e saia dessa cidade, mas não olhe para trás, vá em frente. E Ló pegou a sua família e saiu. Mas a tua esposa, eu creio que com pouca fé, duvidando de Deus, duvidando daquilo que Deus poderia fazer na família, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Agora restaram só Ló e suas duas filhas. E Ló e suas filhas continuaram direto, não olharam para trás, chegaram até onde Deus queria. Só que as duas filhas, vendo essa situação de estar agora sem o pai, sem um irmão homem, elas embebedam o seu pai, as duas. Uma fica com o seu pai numa noite, e a outra, na outra noite, fica com o seu pai. Acontece a geração moabita nesse incesto entre pai e filhas. Amados, o que eu venho trazendo à memória, quantas pessoas não têm sido como Elimeleque, ter saído da casa de Deus, da casa da provisão, da Belém de Deus, e ter saído para o mundo, ter se desviado, ter esquecido da promessa desse Deus que é maravilhoso. Como podemos imaginar essas pessoas que estão fora, o que tem pensado para afastá-los da igreja, o que tem tirado eles da igreja? Amados, agora eu trago isso para a minha vida, e eu quero que vocês levem para a sua vida. O que eu tenho feito para buscar essas vidas? O que eu tenho feito para trazer essas vidas de volta? Amados, é muito difícil, a circunstância é muito difícil, as dificuldades são muito grandes. Quando Deus me escolheu para vir trazer essa mensagem, ao decorrer dessa semana eu passei muito mal. Tive coisas que até há um tempo atrás eu não tinha. Eu tive. Passei muito mal, muita prova, muita luta. Mas eu não desisti desse Deus. O Deus da provisão. O Deus que poderia ser de Elimeleque. Amados, eu quero também trazer aqueles que estão dentro da casa do Senhor, que não querem ter um compromisso com o mundo, mas também não querem ter um compromisso com Deus. Fica em cima do muro. Vocês podem estar em cima do muro, estar no lugar mais alto, mas isso não quer dizer que você vai para o céu. Nós devemos tomar a decisão nessa noite de mergulhar de cabeça na obra de Deus, de fazer aquilo que Deus quer para nossas vidas, não aquilo que nós queremos para nossas vidas.
Não devemos ficar em cima do muro. Não devemos correr para o mundo, mas sim estar firmados na casa de Deus, estar firmados na Belém de Judá, mergulhar de cabeça na obra de Deus, sem questionar, sem reclamar, sem murmurar, mas estarmos fazendo aquilo que Deus quer para nossas vidas, esquecer o nosso eu e fazer a vontade de Deus. Aleluia, Senhor. Apocalipse 22:11 diz assim: continue injusto fazendo a injustiça, continue imundo sendo imundo, o injusto continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Se você está na Belém, está sendo santo, continue a santificar. Se você é justo, continua a ser justo, mas não continua sendo imundo, não continue fazendo imundícies. Se limpe nessa noite. Venha fazer as coisas de Deus corretamente. Apocalipse também 3,16 diz assim: conheça as tuas obras, que nem és frio nem é quente, e quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Amados, aqueles que fazem obras de qualquer jeito, aqueles que querem estar em cima do muro, Deus vai vomitar da sua boca. Deus não quer que você faça as coisas de qualquer jeito. Deus quer que você mergulhe na Belém de Judá, na casa de Deus, e faça o melhor para Deus. O ser humano com dupla personalidade, ele é considerado como louco no mundo. O crente com dupla personalidade, ele está em sinal de pecado. Mas Deus tem a promessa para você nessa noite, meu querido. Deus tem algo que quer fazer na sua vida nessa noite. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Hoje é noite de cear com Deus. Ele está à sua porta batendo. Ele quer que você abra a sua porta, porque Ele é um Deus educado, é um gentleman. Ele não vai pegar o seu coração e entrar como o diabo faz, mas Ele está na sua porta do seu coração batendo, e só você pode abrir essa porta. Só você pode dar essa oportunidade a Deus de operar na sua vida e na minha vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-nos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Deus não quer que você fique em cima do muro. Deus quer que você venha se santificar a cada dia. Deus quer que você venha a se dedicar a Ele. Deus quer que você venha estar na casa dEle. Muitas pessoas têm trocado a casa de Deus por jogatinas, por coisas que não têm agradado ao coração de Deus. Muitas pessoas têm tomado aquele tempo que poderia ser por Deus pela internet. Não estou dizendo que você não possa usar a internet, mas não o tempo todo usar com coisas ilícitas, mas usar com coisas que venham agradar ao coração de Deus. A internet tem sido uma coisa muito perigosa na vida do cristão, porque tem roubado todo o seu tempo, tem roubado o tempo que poderia ser para Deus, mas muitas pessoas preferem ficar na internet fuçando, e deixando as coisas de Deus de lado. Deus não quer que você fique em cima do muro, meu querido. Deus quer que você se afunde de cabeça, mergulhe para fazer a obra de Deus.
mergulhe para fazer o melhor para Deus. Aleluia, Jesus. Em 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, e esse deve também andar assim como ele andou. Devemos buscar a cada dia a santidade. Devemos buscar a cada dia a estar no altar de Deus. Devemos a cada dia estar junto com Deus. Devemos a cada dia andar com Deus. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios 6, 14, 18 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. E como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, diz o Senhor Todo-Poderoso. Serei vosso Pai, e vós serei para mim filhas e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não há como a gente ficar em cima do muro, andar no mundo e andar dentro da igreja, fazer as coisas que não prestam para as coisas que são de Deus. Não podemos andar com jugo desigual. Aleluia, Jesus. Não tem como a gente agradar a Deus fazendo coisas ilícitas. Não tem como a gente agradar ao coração de Deus estando no mundo. Não tem como a gente agradar ao coração de Deus não dando tempo para Ele. A nossa vida tem que estar no altar de Deus, tem que estarmos entregue a Deus para que Ele venha trabalhar na nossa vida. E essa família, Elimeleque, não quer dizer que ele saiu da Belém de Judá e foi para Moabe, não quer dizer que ele não prosperou naquela cidade, pois ele prosperou. Segundo a teologia, ele foi um fazendeiro muito rico, teve muitos gados, ao ponto de seus filhos se casarem com duas moças moabitas. Uma delas é a protagonista desse livro, Ruth, e a outra é Orfa. Mas quando a gente está no mundo, mesmo a gente vendo ser abençoado, a gente não quer voltar mais para a casa de Deus. E Deus muitas das vezes está esperando um ponto para a gente voltar para a casa de Deus. Deus quer que você volte para a casa de Deus. Mas muitas vezes o pensamento do homem: mas eu estou prosperando mesmo na terra do pecado. Estou aqui com fartura com a minha família. Mas não podemos esquecer que Deus tem um agente muito perigoso. É o agente da morte. E quando a gente está em pecado, mesmo a gente estando no mundo, prosperando, sendo farto, mas Deus dá ordem para esse agente vir e bater na sua porta. E como a Bíblia diz, acompanhando no versículo 3, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, aos quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome dela de Orfa, e o nome de outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Amados, o que adiantou ele sair da Belém de Judá, ir para a terra do pecado, ir para o mundo, ser próspero? Mas agora ele morreu. E o pecado do pai cai sobre seus filhos, que morrem também os seus 2 filhos.
Amados, nós temos que nos afirmar com Deus. Deus está à porta e bate. E aquele que abrir, Deus vai entrar e vai cear contigo, vai cear com Ele. Amados, a vida de Jesus está próxima. A vida do Cristo Salvador está próxima. Devemos estar cada dia mais na casa de Deus, na Belém de Judá de Deus, buscando a Deus, buscando as coisas de Deus, e não devemos ficar em cima do muro, queridos. Devemos estar buscando aquilo que Deus quer para nossas vidas, nos entregar por inteiro, mergulhar de cabeça na obra de Deus. Devemos tomar uma decisão nessa noite de largarmos tudo. Eu estou falando isso, meus queridos, porque Deus tocou no meu coração primeiro. E é isso que Ele mandou entregar para a igreja nessa noite. Que nós não devemos ficar em cima do muro. Que nós devemos se entregar, se dar em total a Cristo. Porque o sacrifício dele por nós foi grande, queridos. Amados, uma coisa que eu tenho trazido no meu coração é que quando Deus está no monte, que Ele sobe um monte angustiado, sentindo aquela dor que Ele iria passar, Ele suava sangue, diz a Bíblia. E segundo a ciência, para acontecer algo assim, é preciso primeiro passar pelo coração. É primeiro dar um infarto do miocárdio. Mas Cristo não podia morrer de infarto. O coração dele estava firme. E se o coração resiste, o cérebro, é que é o seguinte: poderia ter uma morte cerebral, mas Deus também não poderia morrer dessa forma. E Deus suportou aquela dor, e o seu suor escorria sangue. Foi pela minha vida e pela sua vida. Um sacrifício a qual nós não podemos deixar de lado. Um sacrifício a qual nós não podemos desprezar. Um sacrifício a qual nós devemos dar valor. Aleluia, Jesus. E eu quero nessa noite que você tome uma decisão de sair de cima do muro, de estar na casa de Deus, servindo Ele de total, não de pouquinho. Muitos trocam a casa de Deus por um dia de jogo. Eu estou dizendo isso porque eu já passei por isso. Logo quando eu me converti, meus amados, eu trocava o jogo de futebol pela igreja. Todo domingo era culto, tem culto no Brasil. E todo domingo tinha jogo também. O mesmo horário. E muitas das vezes eu trocava esse dia. Mas Deus também me livrou da morte. Me fez tomar uma posição. Amados, eu bati o carro, que eu vi o poste vindo do meu lado, aonde uma rodovia de duas mãos, aonde passava carreta, ônibus, carro, era uma rodovia que liga uma cidade a outra. Eram carros, caminhões, ônibus constante. E o meu carro, no que eu estava indo, ele bateu nesse poste e voltou com o sentido ao contrário. Deus naquele dia, naquela tarde, Ele falou muito forte ao meu coração.